existem fatores que afetam a atividade das enzimas, até porque a maioria das enzimas são proteínas. Esses fatores são principalmente três: a temperatura, o pH e a concentração de substrato. Então, observando primeiro a temperatura, o exemplo é o mesmo para quando nós tratamos sobre proteínas. Então, existem temperaturas ótimas nas quais determinadas enzimas funcionam. Então, determinadas enzimas funcionam melhor, por exemplo, como vocês podem ver aqui, como é o caso da tripsina humana. A tripsina humana, que é uma protease que nós temos, uma protease é uma enzima que degrada outras proteínas. A nossa tripsina humana, ela funciona no intestino delgado, ela funciona na capacidade ótima dela. O que é a capacidade ótima? É a capacidade na qual ela tem uma maior velocidade de transformação dos reagentes em produtos, onde a velocidade dela é maior. Então, isso acontece na temperatura de 37 graus. Abaixo disso, ela acontece, mas não tão rápido. Como nós podemos ver aqui, a 20 graus existe reação. Só que não é tão eficiente, não é tão rápida quanto em 37 graus. Já a partir de 37 graus, essa atividade, à medida que a temperatura aumenta, ela começa a diminuir. De forma que em torno de 50 graus, como nós podemos ver aqui, ela não tem atividade. Então, temperaturas muito altas para organismos que vivem em temperaturas médias, essas temperaturas muito altas desnaturam as proteínas, as enzimas, e portanto elas não funcionam mais. Entretanto, existem enzimas que funcionam a temperaturas bastante elevadas, como é o caso de enzimas que estão presentes em bactérias termofílicas. Bactérias termofílicas são bactérias que necessitam de temperaturas muito altas para sobreviverem. Então nós podemos aqui ver que em certas bactérias a temperatura ótima para o funcionamento dessa determinada enzima é de 77 graus. A partir de 77 graus, a velocidade dela começa a cair, e abaixo de 77 graus, a velocidade dela também cai. Então, para toda enzima, existe uma temperatura ótima, que é o quê? É a temperatura na qual a velocidade da catálise acontece na velocidade máxima. O pH é a mesma coisa. Existe um pH ótimo no qual a catálise enzimática acontece. Então, nós podemos ver esse exemplo bem claro no nosso trato digestório. Nosso estômago ele tem um pH ácido e nosso intestino ele tem um pH alcalino. Então, as enzimas para reações químicas que acontecem no estômago, elas vão ter um pH ótimo num pH ácido, que é um pH em torno de 2, que é o pH do nosso estômago. A pepsina, por exemplo, que é uma protease que está presente no nosso estômago, que é a primeira protease, a primeira enzima que começa a digestão das proteínas no nosso trato digestório, o pH ótimo dela é o pH 2. No pH 3,5 ela não funciona mais, e em pH muito mais baixo, como é o pH abaixo de 1, ela não funciona tão bem. À medida que o alimento passa do estômago para o intestino, ele sofre uma mudança brusca de pH, já que o estômago é ácido e o intestino é alcalino. Então, no intestino, continua a digestão de proteínas, só que com enzimas diferentes. Lembrando que cada enzima ela é específica para determinada reação química. Então, no intestino nós temos uma outra protease, que é a tripsina, a mesma que nós vimos no slide passado, que ela funciona otimamente em pH 8, que é um pH levemente alcalino. Em pH em torno de 10 ela não funciona, e em pH em torno de 6 ela também não funciona. E aqui nós podemos ver o terceiro fator que afeta a atividade da enzima, que é a concentração do substrato. Aqui eu vou precisar que vocês prestem um pouco mais de atenção, que não é tão óbvio assim. Nós vimos que para temperatura e para pH existe temperaturas e pHs ótimos em que a velocidade da proteína é máxima. Só que o outro fator que afeta a atividade de uma enzima, lembrando que a atividade nós estamos falando principalmente da velocidade com que a reação acontece, é a concentração do substrato. É a concentração
do reagente ao qual aquela enzima é específica para catalisar a sua transformação em produto. Então, observem o seguinte. Vamos tratar ainda do mesmo exemplo da sacarase catalisando a hidrólise da sacarose. À medida que nós aumentamos a concentração de substrato num determinado meio, como assim? Vamos ver, suponhamos que nós temos lá no intestino 50 moléculas, 50 enzimas de sacarase. Se nós temos 50 moléculas de sacarase, elas podem catalisar ao mesmo tempo, se nós formos parar para pensar, ao mesmo tempo até 50 moléculas de sacarose, supondo que cada molécula de sacarose vai interagir com uma enzima sacarase. Então, se nós adicionarmos nesse meio 5 moléculas de sacarose, nós vamos ter uma velocidade x para a reação. Se nós adicionarmos 10 moléculas de sacarose, nós iremos aumentar a velocidade da reação. Por quê? Porque nós ainda temos 50 moléculas de enzima disponíveis. Se nós aumentarmos para 40 o número de moléculas de sacarose, nós iremos aumentar ainda mais a velocidade da reação. Por quê? Porque nós ainda temos 50 moléculas de enzima disponível. Se nós aumentarmos para 49 a quantidade de moléculas de sacarose, nós iremos aumentar a velocidade de formação dos produtos ainda mais. Por quê? Porque nós temos 50 moléculas de sacarose. Só que chega um determinado momento em que nós adicionamos 50 moléculas de sacarose. Se nós adicionarmos essas 50 moléculas de sacarose, todas as nossas enzimas presentes naquele meio vão estar ocupadas. Então, nesse ponto em que todas as enzimas estão ocupadas por moléculas pelo seu substrato, nesse ponto em que todas as enzimas presentes no meio estão ocupadas pelo seu substrato, nós dizemos que a enzima está saturada. O que é que significa? Se nós adicionarmos 60 moléculas de sacarose, a velocidade da reação aumenta? Não, porque nós só temos naquele sistema 50 moléculas de sacarase e elas só conseguem catalisar o quê? 50 moléculas de sacarose ao mesmo tempo. Se nós adicionarmos 70 moléculas, vai aumentar a velocidade? Não, pelo mesmo raciocínio. Porque o meu máximo de moléculas que eu tenho ali, que é 50, só consegue catalisar 50 reações ao mesmo tempo. Então, isso pode ser representado por meio de um gráfico, que é esse gráfico na forma de hipérbole, que nós podemos ver. Que nós temos o que aqui? Concentração de substrato, que vai aumentando à medida que eu vou avançando para a direita, e a velocidade da reação, que vai aumentando à medida que eu vou subindo no gráfico. Então, supondo que nós vamos ter 50 enzimas sacarase. Se eu tiver 5 moléculas de sacarose, ela vai ter essa velocidade aqui de formação dos produtos. Se eu adicionar, sei lá, 20 moléculas de sacarose, ela vai ter essa velocidade aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho muita enzima disponível para catalisar mais reação. Lembrando, gente, que essa velocidade da reação é a velocidade de o quê? Velocidade de formação dos produtos. Se aqui eu adicionar 40 moléculas de sacarose ao meu sistema, eu aumento ainda mais a reação. Por quê? Porque eu não ocupei ainda todas as minhas enzimas. Só que chega um determinado momento em que eu ocupo todas as minhas enzimas, eu ocupo todas as minhas sacarases, perdão, ficou bem torto isso aqui, mas eu ocupo todas as minhas sacarases. Nesse momento é quando eu alcanço a velocidade máxima da reação, que está representada a partir daqui. Então, se nós formos observar isso nesse gráfico, a partir desse ponto
em que eu aumento o substrato, mas não aumento mais a velocidade da reação, nós dizemos que a partir desse ponto a nossa enzima está saturada. Ou seja, nesse ponto aqui, em que começa a ficar reto, é o ponto onde nós adicionamos 50 moléculas de sacarose que estão ocupando os 50 sitioativos das 50 moléculas de sacarose. Então não importa se nós adicionarmos mais substrato, a velocidade da reação vai permanecer a mesma. Por quê? Porque ela está saturada. Ela chegou na sua velocidade máxima. Todas as moléculas enzimáticas estão ocupadas. E isso é para sempre, digamos assim? Não. Nós podemos voltar a aumentar a velocidade de uma forma. Como? Aumentando a quantidade de enzima. Se aumentar a quantidade de enzima, se por exemplo, aqui eu tinha 50 moléculas de enzima e eu aumentar para 100 essa quantidade de moléculas de enzima, à medida que eu aumento, à medida que eu coloco mais substrato, essa reação volta a aumentar a sua velocidade. Por quê? Porque eu tenho agora mais moléculas enzimáticas disponíveis, eu tenho mais moléculas disponíveis para catalisar a formação de reagente em produto. Então, embora chegue um ponto em que as enzimas estejam saturadas e a reação, o gráfico dela fique hiperbólico, como nessa forma, esse gráfico pode voltar a aumentar a velocidade se nós adicionarmos mais enzimas. Algumas enzimas, assim como algumas proteínas, para que elas funcionem, elas precisam interagir com outros átomos, outros íons ou outras moléculas, que nós chamamos de grupos prostéticos. De acordo com a classificação dessas outras entidades químicas que as enzimas precisam interagir para que elas consigam catalisar reações, nós podemos classificar essas moléculas como cofatores ou como coenzimas. O que são, portanto, os cofatores? Os cofatores eles vão ser moléculas inorgânicas ou íons que auxiliam o funcionamento de algumas enzimas, ligando-se a elas ou ao substrato para que a reação aconteça. Geralmente, esses cofatores são sais minerais. Então, nós temos aqui a enzima e nós temos aqui o cofator. Esse cofator ele se liga ou à enzima ou ao substrato para permitir com que essa reação aconteça. E nós chamamos e se nós estivermos tratando de uma enzima que precisa de um grupo prostético, precisa de um outro grupo químico para que ela funcione, se só tiver a porção proteica, se só tiver enzima, nós chamamos ela de apoenzima. Se ela estiver completa, ou seja, se ela estiver unida à entidade química que ela precisa para essa situação, nós chamamos ela de holoenzima. Lembrando do holo, que significa completo. Então, algumas enzimas precisam de algumas entidades químicas, como íons, por exemplo, ou vitaminas, para que elas tenham atividade. As coenzimas, geralmente, o raciocínio é o mesmo para cofatores. A diferença é que, geralmente, para coenzimas, nós tratamos de moléculas orgânicas. Ou seja, geralmente, as coenzimas são vitaminas ou derivados de vitaminas. E nós veremos em aulas posteriores que a grande maioria das vitaminas, elas são importantes por quê? Porque elas se ligam a enzimas para que a enzima exerça a sua função. Então, a grande maioria das vitaminas funcionam como coenzimas. E é por isso que elas são tão importantes. Principalmente as vitaminas do complexo B, elas funcionam como coenzimas. E enzimas que participam de várias reações de produção de energia, por exemplo. Então, aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui a enzima, nós temos aqui a vitamina. Essa vitamina se une à enzima, e uma vez que essa vitamina se une à enzima, a enzima se torna funcional. Ela pode catalisar a reação dela. As enzimas, elas ainda podem ser inibidas. A sua atividade catalítica, ela pode ser inibida por algumas moléculas.
E essas moléculas que inibem a atividade catalítica das enzimas, nós chamamos essas moléculas de inibidores enzimáticos. Nós podemos classificar eles de algumas formas. E isso, inclusive, pode ser mostrado por meio de um gráfico. Então, as enzimas elas podem ser inibidas de forma reversível ou de forma irreversível. Nesse caso, nós temos aqui, na imagem A, normalmente uma enzima que ela tem um sítio ativo, onde o substrato se liga e a reação catalítica acontece, formando os produtos. Certo? Só que existem algumas moléculas para essa enzima que funcionam como inibidores competitivos. Elas realizam inibição. Como é que elas fazem essa inibição? Ora, essa molécula que atua como inibidor, ela tem estrutura química muito parecida com o substrato, de forma que ela se encaixa no sítio ativo, e se encaixando no sítio ativo, ela impede a ligação do substrato ao sítio ativo, impedindo a formação do complexo enzima-substrato. Então, esse inibidor ele é inerte, ele se liga à enzima, mas não acontece reação química, ele só fica ligado ao sítio ativo de forma que impede com que a reação enzimática ocorra. E nós temos essa inibição ela pode ser competitiva ou não competitiva. Geralmente a inibição não competitiva é um sinônimo para inibição irreversível, enquanto a inibição competitiva é um sinônimo para inibição reversível. Só que isso gera, a nível superior, isso é um pouco mais complexo, mas nesse caso nós podemos tratar dessa forma. Já a inibição não competitiva, o que é que acontece? A molécula inibidora, ela se liga numa porção da enzima que não é o sítio ativo. E por se ligar nessa porção da enzima que não é o sítio ativo, como nós podemos ver nessa fenda que está localizada bem aqui, ao se ligar nessa porção que não é o sítio ativo, ela causa uma mudança conformacional na estrutura da enzima, que muda a estrutura conformacional do sítio ativo, e mudando a estrutura conformacional do sítio ativo, ela impede o contato do substrato com a enzima. Então, o inibidor não competitivo, que geralmente, dependendo do livro, é sinônimo de inibidor irreversível, ele se liga a um sítio da enzima chamado de sítio alostérico. E se ligando a esse sítio alostérico, ocorre uma mudança conformacional na estrutura tridimensional da proteína, que acarreta uma mudança conformacional na estrutura do sítio ativo, que impede a ligação do substrato ao sítio ativo, impedindo assim a catálise. Um exemplo de inibição competitiva que nós podemos observar é a intoxicação por metanol. O metanol ele é um álcool, ele é um composto químico bastante tóxico, que ele é metabolizado por essa enzima, a álcool desidrogenase, lá no fígado. Então, quando nós somos intoxicados por metanol, enzimas presentes no nosso fígado, chamadas de álcool desidrogenase, elas vão transformar o metanol em formaldeído. E aí é que está o problema. O formaldeído ele é extremamente tóxico. E por conta dele ser extremamente tóxico, à medida que o metanol que nós inalamos ou nós ingerimos, ele vai sendo transformado em formaldeído, esse formaldeído vai se acumulando no organismo e ele vai causando reações bastante tóxicas. Uma forma de curar, de tratar a pessoa intoxicada por metanol é administrando o etanol em doses cada vez maiores nessa pessoa. Por quê? Porque o etanol ele é um álcool de 2 carbonos, enquanto o metanol é um álcool de 1 carbono. O etanol ele também é metabolizado no fígado pela enzima álcool desidrogenase, assim como o metanol. E ele forma um produto que é chamado de acetaldeído. O acetaldeído, em concentrações altas, ele também é tóxico, em concentrações bem mais altas. Só que ele é bem menos tóxico que o formaldeído. Então, à medida que o etanol vai aumentando a sua concentração no fígado, ele vai competindo pelo metanol, pelo sítio ativo dessa enzima álcool desidrogenase,
Então nós começamos a formar bem mais acetaldeído do que formaldeído. E assim, essa intoxicação é reversível. Tá, nós falamos sobre inibição. Nós iremos tratar isso melhor na forma de gráficos na próxima aula em que nós iremos resolver questões. Mas para finalizar essa aula, o último tópico é sobre enzimas que são reguladoras. Essas enzimas, elas reguladoras, significa o quê? Que elas sofrem regulação. E essas enzimas reguladoras, elas também são chamadas de enzimas alostéricas. Essas enzimas reguladoras são enzimas que têm atividade catalítica aumentada ou diminuída em resposta a certos sinais. Isso é extremamente importante no metabolismo de um ser vivo, já que em determinados momentos da vida ou em determinada condição que o organismo se encontre, algumas reações químicas precisam ser aumentadas a sua velocidade, enquanto outras precisam ser freadas, seja para não gastar energia, seja porque elas não são necessárias naquele momento. Então é muito importante que enzimas sejam reguladas. Então essas enzimas alostéricas ou reguladoras, elas agem por meio de ligações reversíveis e também e não covalentes, ou seja, ligações que se tratam principalmente de interações fracas não covalentes com compostos regulatórios. Esses compostos regulatórios são chamados de moduladores alostéricos. Então, resumindo, existem moléculas regulatórias, que são chamadas de moduladores alostéricos, que se ligam a essas enzimas regulatórias, ou ativando-as ou inibindo-as. Dessa forma, a gente tem a ativação alostérica e a inibição alostérica. Na ativação alostérica, o que acontece? Nós temos uma enzima que se encontra na forma inativa, e para ela entrar na forma ativa, nós precisamos que uma molécula chamada de modulador, ela se ligue a um sítio alostérico dessa enzima. Lembrando que o sítio alostérico é outro sítio, um sítio regulador que não é o sítio ativo. Então, quando esse modulador, que nesse caso é um ativador, ele se liga ao sítio alostérico, ele causa uma mudança conformacional na estrutura dessa proteína, levando ela da forma inativa para a forma ativa. Então, uma vez que ela está na forma ativa, ela agora pode se interagir com o seu substrato, catalisando a sua formação em produto. Por outro lado, nós temos um tipo de regulação, que é a inibição alostérica. Então, a enzima, na sua forma nativa, ela está ativa, e para ela se tornar inativa, existe um modulador, que nesse caso é um inibidor alostérico, que ele vai e se liga ao sítio alostérico. Ligando-se a esse sítio alostérico, vai haver uma mudança conformacional na estrutura dessa enzima, que vai acarretar uma mudança no sítio ativo dela, de forma que o substrato não vai mais conseguir se ligar ao sítio ativo dessa enzima. Então, é uma forma com que a enzima se encontra inativa. E isso é extremamente comum. Quando uma determinada reação química ela produz muito produto, chega um determinado momento em que esse produto ele se encontra em altas concentrações. Se ele se encontra em altas concentrações, é desnecessário que a enzima que catalisou a formação desse produto continue agindo. Então, esse produto muitas vezes se liga num sítio alostérico dessa enzima que catalisou a sua formação, e quando ele se liga a esse sítio alostérico, ele leva a enzima a uma forma inativa, para que não seja mais necessária a formação desse produto por enquanto. Por quê? Porque seria um gasto energético desnecessário, já que já tem produtos o suficiente. Então, os moduladores alostéricos, eles se ligam ao sítio alostérico e modificam a estrutura da enzima, ou ativando-a ou inibindo-a. E pode ser uma regulação positiva, que é o quê? Moduladores alostéricos ativadores se ligam no enzima em forma inativa, ativando ela, sendo uma ativação, ou pode ser uma regulação alostérica negativa, em que tem uma enzima na conformação nativa dela, que está na forma ativa, o modulador se liga a ela, levando ela à forma inativa, que é o caso aqui da primeira imagem.
Aqui é um exemplo, por meio de uma outra imagem, em que nós temos uma inibição alostérica, nós temos aqui uma enzima, e essa enzima, ela está ativa. Só que, lembrando daquele exemplo que eu dei, ela está ativa, mas ela já produziu produtos o suficiente e ela não precisa mais estar ativa naquele momento, porque seria um gás de energia. Então, esse produto que ela formou funciona como um inibidor alostérico dela, se ligando no sítio alostérico, vai mudar a conformação tridimensional dela, o que vai levar a uma mudança na estrutura tridimensional do sítio ativo. Então, o substrato não consegue mais se ligar a ela. A enzima se torna, portanto, inativa. E aqui na ativação alostérica, nós temos uma enzima que na conformação nativa dela está desligada, digamos assim, está inativa. E para que ela se torne ativa, um modulador ativador se liga ao sítio ativo, se liga ao sítio alostérico, perdão, e quando ele se liga ao sítio alostérico, ele causa uma mudança conformacional que leva a uma alteração no sítio ativo, permitindo com que esse sítio ativo se torne ativo. Quando ele se torna ativo, essa enzima se torna ativa e o substrato pode se ligar a ela.